Olá, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório? A aula de hoje, ela envolve os aspectos introdutórios sobre o sistema digestório. Então, gente, como vocês já devem imaginar, o canal alimentar, ele é formado por um tubo contínuo que ele se inicia na boca e se prolonga até o ânus, ou seja, ele termina ao ânus. E ele se desenrola, né, digamos assim, ou ele passa ao longo das cavidades torácica e abdômeno-pélvica. Então, esse sistema digestório ele é dividido em duas circunstâncias, duas situações. São justamente o canal alimentar, ou trato gastrointestinal, e os órgãos digestórios acessórios. Então, vamos entender quem compõe quem. Então, esse canal alimentar, ele é composto pela boca, que obviamente é o início de tudo, né? A maior parte da faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso, conforme vocês viram aqui em vermelho. A gente também vai observar o apêndice, o reto e o ânus. Então, o que é que acontece? Temos os órgãos digestórios acessórios, que eles não entram em contato direto com os alimentos, que é justamente o que está grifado em verde. As glândulas salivares, o fígado, vesícula biliar, pâncreas, dentre outros. Então, apesar deles não entrarem em contato direto com os alimentos, eles produzem ou armazenam secreções que vão fluir para o canal alimentar por meio dos ductos. Então, essas secreções elas vão justamente ajudar em quê, gente? Ajudar na decomposição química dos alimentos. Entendido isso, a gente pode imaginar que cada um desses canais, cada um dessas regiões, ela tem a sua importância. E a gente vai entender um pouquinho como é a estrutura, pelo menos das principais. A gente não vai conseguir, não é o objetivo de hoje, falar sobre todas, mas a gente vai falar das principais. Então, a boca, gente, é onde os alimentos, né, eles vão então entrar, seja na forma líquida, semi-sólida, seja na forma sólida, cozida, crua, in natura, é onde vai entrar todo e qualquer alimento ou bebida. Então, eles vão percorrer a partir da boca por todo o tubo digestório. Só que o que é que vai acontecer? Geralmente, o que é que a gente pode observar? Que a gente vai encontrar depois o esôfago, o estômago, vai passar por todo esse processo até ele ser digerido, absorvido. Aí vão observar aquelas substâncias que não vão ser digeridas, então vai ser excretada em forma de fezes. Então, tudo isso acontece. Por isso, vamos entender um pouco sobre as funções do sistema digestório. Então, quando a gente olha sobre o sistema, ele vai ser responsável por fazer a ingestão, digestão, absorção e eliminação dos alimentos. Então, esse tubo, né, ele compreende geralmente, mede 9 metros. Então, é um tubo muito longo, na qual, como eu falei, cada região vai ter sua importância. Então, primeiramente, a gente vai observar que o processo digestivo ele compõe várias etapas e tem várias funções. Então, a primeira etapa é justamente a ingestão, que é a gente levar o alimento até a boca. Então, todo mundo vai levar o alimento até a boca, depois vai acontecer o quê? A gente vai, então, secretar algumas substâncias, vai haver a liberação da água, vai ser estimulado a liberação de água, de saliva, ácidos, tampões e enzimas no lume do trato gastrointestinal. Depois, algumas substâncias elas vão ser misturadas e vão também ocasionar a propulsão, que é justamente a mistura e a propulsão do alimento pelo trato gastrointestinal, o caminho, né? O percorrimento que vai acontecer, então, dessas substâncias. Depois, então, as substâncias vão ser digeridas, que vão passar por uma decomposição mecânica e química do alimento. Por exemplo, a digestão das proteínas, ela acontece no estômago, através da ação do HCl, o ácido clorídrico. Mas nem todos os alimentos, eles são digeridos. Por exemplo, as fibras alimentares a gente consome, elas não são digeridas. Então, o que acontece? Elas vão ter a função de melhorar o trânsito intestinal, vão fazer a função de servir como alimento para os probióticos, para as bactérias aí benéficas, né, que trazem um benefício para a nossa flora intestinal. Então, o que é que acontece? Quando a gente consome as fibras, as bactérias
elas vão consumir essas fibras e vão fazer os benefícios, né? De melhorar aí a nossa microbiota intestinal. Então, o que é que acontece? Depois dessa digestão, a gente vai, então, absorver. Depois que o alimento ele é diluído, ele é digerido, porque quando a gente se alimenta, a gente pega o alimento, por exemplo, a maçã, a gente vai consumir uma maçã, a gente vai, então, ver o alimento em si, mas o que importa é o que a gente vai absorver daquele alimento. Então, tem vários fatores que vão interferir nessa digestão, na absorção, mas, por exemplo, a absorção em si, ela vai ser justamente o processo feito pelos intestinos, né? Só que a gente vai ver o que é que vai ser absorvido no intestino delgado, o que é que vai ser absorvido no intestino grosso, tudo isso vai ser, então, um pouco diferenciado. Então, a absorção em si é a passagem dos produtos digeridos do trato gastrointestinal para o sangue ou a linfa. Então, o que é que acontece? A gente vê que a maioria das vitaminas, minerais são absorvidas no intestino delgado, enquanto já no intestino grosso, a gente já vai observar a absorção de água, especialmente, né? Então, a gente vai acontecer a digestão e a absorção de água, até mesmo também algumas secreções produzidas durante todo o processo digestivo. Então, as glândulas localizadas nessa região, nessa porção do intestino já grosso, a gente já vai observar a formação de um muco, né, sobre as fezes, tornando mais fácil a sua passagem, então, por esse tubo, né, do intestino grosso, né, para o ânus, então, para então ser liberado. Então, esse muco é importante. Por isso que algumas pessoas às vezes dizem, estou com dificuldade de defecar, outras já têm menos facilidade. É claro que tem outros fatores, tem alimentação, tem ingestão de água, tem atividade física que a pessoa faz ou não, vai influenciar também, com certeza, nessa facilitação ou não. Por exemplo, não é normal uma pessoa passar 15 dias sem defecar, sem ir ao banheiro, sem estar com bom funcionamento intestinal. Então, a constipação também, ela leva a outras doenças, leva a cânceres aí na região, nessas porções aí intestinais, e que não é interessante para nenhuma pessoa. Então, a defecação, ela já vai ser justamente a última etapa do processo digestivo, na qual vão ser eliminados as substâncias que não foram digeridas, não foram absorvidas, então elas vão ser liberadas ali. Claro que elas vão exercer alguma função, como por causa das fibras, como por causa das bactérias aí probióticas, bactérias benéficas, mas é justamente isso, a última etapa vai eliminar então aquilo que não vai ser absorvido ou digerido. Então, aqui é todo o trato gastrointestinal, de uma visão assim, né, mais ampla. Vamos então começar pela boca. Gente, por a boca é onde passa, né, os alimentos entram em contato para percorrer todo o tubo. Então, por exemplo, geralmente os mamíferos, eles utilizam a boca como mastigação, pois nela, né, na nossa boca, são encontrados os dentes e a língua. Necessário, então, para a função, né, a gente vai mastigar, vai produzir saliva, a gente também, a língua vai deglutir, vai empurrar o alimento para todo o tubo, né? Só que o que é que acontece? A maioria, né, da língua, ela é composta por glândulas salivares que secretam algumas enzimas e que vai, então, contribuir para a produção do bolo alimentar, que é empurrado, então, pela língua para a faringe, da faringe para o esôfago, do esôfago para o estômago e do estômago para os intestinos. Só que a gente vai observar, né? O alimento é justamente o que a gente visualiza ali, aquele produto que a gente vai ingerir, o que a gente vai consumir. Mas os nutrientes ali é o que eles vão ser digeridos e o que vão ser absorvidos. Então, a gente pega uma maçã, por exemplo, a gente vai ter que mastigar, contribuir então com a digestão. Coloco na minha boca, vou mastigar. Vou ajudar parcialmente na minha digestão, vou colocar uma digestão mecânica aí. E então, depois que eu que eu for introduzir esse alimento para o meu estômago, ele vai ser diluído para expulsar justamente desse alimento os nutrientes. Então, o que é que acontece? Se você, por exemplo, colocarem você de cabeça para baixo, o esôfago, ele tem movimentos peristálticos que eles conseguem, você mesmo de cabeça para baixo, você consegue engolir. Você vai conseguir passar aquele alimento aí até o estômago, porque tem esses movimentos peristálticos aí nessa região. Então, o que é que acontece? Agora, a gente tem que vamos entender um pouquinho sobre a boca. A boca, gente, ela é dividida em duas partes. O vestíbulo da boca,
que é onde vocês estão vendo aí de verde, a setinha de verde, que é a região que compreende entre os dentes e os lábios da nossa boca e entre os lábios e a bochecha. Então, e também a cavidade propriamente dita. Então, são duas regiões na qual a gente pode observar, de uma maneira mais geral, que a boca é dividida, né? Então, a gente vê a cavidade bucal, onde a gente vai ver aí a língua, né? A raiz da língua. Vamos entender agora um pouquinho sobre o processo. Temos aqui, deixa eu ver se eu passei demais, não. Temos aqui o palato duro. Então, esse palato duro é justamente como se fosse o céu da nossa boca. E a gente já vai observar que ele é formado por um osso palatino. E a gente já vai ver, então, no final dessa porção desse palato duro, a gente já vai ver o palato mole, que já não tem uma região mais dura, uma região mais óssea, né? Já tem uma região mais muscular. E temos a tonsila palatina, que é uma região entre, na porção anterior à língua, né? E posterior à cervical. Então, o que é que acontece? Essas regiões aí são importantes porque é justamente onde entra a parte inicial do alimento. E ainda em relação ao vestíbulo da boca, né, essa cavidade aí, né, a gente observa que a gente vai observar então os lábios superiores e inferiores dessa cavidade oral que a gente observa. E a gente também vai observar que esses lábios superiores e inferiores, eles são as bordas da mucosa que reveste a boca humana. A nossa bordinha, né, assim, tão bonitinha, cada pessoa tem um jeito aí dessas bordinhas, né? E a gente vai observar também a arcada dentária. E a gente vai observar a região do maxila, né? Também aí de preto. Agora vamos falar um pouco sobre a língua, né? A língua que muita gente não consegue controlar. Mas vamos entender um pouco sobre a sua anatomia. Bom, gente, a língua, que é uma região muscular, né? Ela é composta. Vamos ver o verde aí, a raiz. Ela tem uma raiz, onde vocês estão vendo aí grifado, circulado de verde. Ela vai ter um corpo, que é onde está circulado de preto. Um corpo, né, mais músculo, né? E a gente vai observar o ápice, que é a pontinha da nossa língua, onde vocês estão vendo de amarelo. E temos o assoalho bucal, que já está nessa região aqui, já voltado próximo do queixo. Temos também, gente, sobre a questão das regiões do esôfago. Bom, a língua, ela vai, quando a gente se alimenta, quando a gente vai introduzir um alimento na nossa boca, vai se formar um bolo alimentar. Existe o bolo alimentar e o bolo fecal. O bolo alimentar é quando a gente está mastigando, a gente vai formar aquele bolo ali, já com enzimas, já com substâncias ali que vão ajudar ali na parte do nosso estômago, nosso intestino. Já vai ser secretado ali substâncias. E o bolo fecal é a última porção já do que não é digerido, do que não vai servir pra gente. O que é que acontece? Quando a gente consome um alimento, a língua, a gente tá mastigando, né? A língua, ela vai jogar o bolo alimentar, vai empurrar, vai passar pelo esôfago e vai chegar então no estômago. E do estômago, então, vai ser digerido os nutrientes para ser absorvido pelos intestinos, especialmente pelo intestino delgado. O que é que acontece? Nessa figura, anteriormente, a gente vai observar a traqueia, a cartilagem cricóidea, e quando o bolo alimentar é ingerido, a epiglote, ela justamente vai fechar e não vai de forma alguma deixar que o alimento caia na parte anterior, que é nessa traqueia, para que a gente não morra, né? Enfim, não tenha algum problema aí de se engasgar, né? Digamos assim. Então, o que é que acontece? O esôfago ele é dividido em 3 porções. A região cervical, que é onde está de azul, a primeira parte superior aí, e a região torácica, que vai passar, então, próximo do tórax, né? Essa região mais... Ele já está aí situado nessa região do tórax, que é essa segunda figura aí, azul. E tem a região abdominal, que já está próximo aí do estômago. Então, o que é que acontece que vocês precisam saber? Feito isso, vamos entender agora um pouquinho sobre o estômago. Então, o nosso estômago, gente, ele é uma estrutura onde o alimento se instala por meio de válvulas. É um órgão muscular que faz a digestão dos alimentos, levando, então, esses alimentos para o intestino. É um processo que vai acontecer.
né? A sua capacidade é justamente de guardar aproximadamente 1,5 litro de comida. Nesse estômago que vocês estão vendo aí, ou no meio do seu estômago, o bolo alimentar ele vai se misturar com o suco gástrico e vai se transformar numa massa chamada quimo. Então, o que é que acontece? As proteínas, como eu falei, grande parte das proteínas, se não todas, elas são digeridas no estômago com a ajuda do HCl, do ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico ele vai ter a função justamente de diluir os alimentos. Porque até então a gente não está observando ainda a absorção, a gente está observando um preparo para a liberação dos nutrientes contidos nos alimentos. Então a gente observa os alimentos, eles vão ter uma composição ali química, uma composição nutritiva, e o que a gente interessa mesmo dos alimentos é os nutrientes, são os nutrientes. Então é o que a gente quer. Só que para fazer isso é como se fosse achar o tesouro, sabe? A gente pega o alimento e vai depenar ele até a gente encontrar o que precisa. O estômago ele faz isso, ele vai meio diluir para preparar, para soltar as substâncias, os nutrientes que a gente precisa para a nossa nutrição. Vamos entender então as regiões presentes ou as regiões aí características do nosso estômago. Galerinha, o nosso estômago ele é compreendido então por várias regiões. A primeira é uma parte superior chamada de fundo do estômago, que é justamente esse círculo marrom aí, ou fundo gástrico. E toda a passagem anatomia, a gente também tem um chamado de ósteo, que é justamente a transição entre uma região para outra. Então, a transição entre o esôfago e o estômago a gente chama de cárdia ou ósteo da cárdia, ou osteocárdia. Então, a primeira transição entre o esôfago e o estômago a gente vai chamar então de osteocárdia ou cárdia. E a última transição é justamente, se vocês observarem essa primeira transição entre o estômago, envolvendo o estômago, a gente vai observar a cárdia, né? E a última transição, já finalizando o estômago, a gente vai observar, então, é justamente o ósteo pilórico, ou pilórica, né? A ósteo pilórica. Então, vamos entender um pouquinho. O fundo do estômago, essa região azul, a parte superior. O corpo do estômago é a curvatura maior do estômago. E a curvatura menor é porque ela realmente já é menorzinha, tá de amarelo. O corpo do estômago, o corpo gástrico, a gente observa que é toda essa região aí, muscular. E temos, então, a região antropilórica, que é esse finalzinho do nosso estômago, e temos a região pilórica, que é justamente um próximo da transição aí, ou ósteo, né, pilórico, que é justamente essa transição entre o estômago, já entrando, né, já caracterizando o duodeno. Então, meus amores, o duodeno, a gente já vai observar, na verdade, os intestinos, né? A gente vai observar que o alimento do estômago vai passar para o intestino delgado, porque o intestino delgado ele é caracterizado, ele é dividido em íleo, em duodeno, jejúnio e íleo. Então, o que é que acontece? O que é que vocês precisam saber? O intestino delgado, ele é a peça dos intestinos, onde 90% da digestão e da absorção do alimento ocorre nessa região. O que é que acontece também? A função principal do intestino delgado é a absorção dos nutrientes e dos minerais, como eu já falei. E a digestão envolve essas porções aí. Alguns nutrientes vão ser mais absorvidos no jejum, outros no íleo, e assim vai. Então, o que é que acontece? Como é que eu sei a diferença entre íleo, jejúnio e duodeno? Gente, o íleo, vocês estão vendo aí que o intestino delgado todo é essa porção aí rósea, né, clara. E ele é dividido, como eu falei, em duodeno, que é a porção inicial, jejúnio e íleo. O duodeno é onde está de azul, já saindo do estômago, porque está por trás, a gente não dá para ver. A porção inicial vai ter dobradícias também, mas é uma porção bem menor. Aí a gente já vê o íleo, que é essa parte mais rosinha, mais claro, é o íleo. E o jejúnio já é uma região mais escura, um rosinha mais escuro. Agora, depois que o alimento ele é digerido no estômago, então nutrientes vão então passar para o intestino delgado para ser absorvido. Aquilo que não é digerido, que não é absorvido, vai passar então da porção terminal aí do íleo
e vai então passar pelo seco, para então adentrar no colo ascendente, já no intestino delgado todo. O intestino delgado todo é essa região aí marrom, onde ela é subdividida em 3 partes: o colo ascendente, que é justamente essa ascendente subindo, né? O colo transverso, que é porque está numa região transversa, e o colo descendente. Tudo isso faz parte do intestino grosso. E a porção final é o colo sigmoide. Então, o alimento, ele vai percorrer por todo esse trajeto. Quando ele chegar no intestino, vai passar aquilo que não for digerido, que não for absorvido, vai para o intestino delgado. Então, aqui vai ter que precisar de absorção de água, né? Enfim, bactérias aí boas para que possam ajudar a empurrar esse bolo fecal. E aí, o que é que acontece? Quando ele desce pelo colo sigmoide, ele vai, então, encontrar a região do ânus. Então, o que é que vocês também precisam entender? Temos aqui a apêndice vermiforme. O que é que acontece nessa questão desse apêndice? Quando se tem apendicite, acho que você já ouviu falar, é o restinho do bolo alimentar que não que ao final do processo de digestão, ele vai entrar nesse apêndice. Então, o que é que acontece? Ele entrou e quando tem muito alimento nessa região, vai inflamar e pode se romper. Se romper, então, o paciente ele vai ter uma infecção generalizada, não é interessante, que pode até virar óbito. Então, é importante essa regiãozinha pequenininha, mas tem que tomar muito cuidado nas dores que você sente aí, no finalzinho da barriga, tem que tomar muito cuidado. E temos aqui, ainda em relação ao intestino grosso, que eles têm essa dobradiça entre colo ascendente, descendente, transversal. Entre uma porção e outra, a gente chama uma estrutura chamada essa dobradiça do intestino, que tem essa conformação natural, a gente chama de flexura do colo direito e flexura do colo esquerdo, que não está aqui presente, mas só é vocês associarem, né? Direito e esquerdo. E temos, então, essas dobrinhas do intestino grosso, a gente vai observar as saculações do colo, que são justamente essas dobradinhas aí que acontecem nessa região. Então, quando o alimento, já está transformando então em bolo fecal, né? Ele passa quando está no intestino delgado ainda é bolo alimentar, mas quando passa pelo intestino delgado já é bolo fecal. Então, o que é que acontece? Quando o bolo fecal, ele passa pelo colo ascendente, transverso, descendente, colo sigmoide, então, vai então adentrar no reto. Então, o reto é essa região muscular aí, e a parte final, que é justamente onde vai ser visível as fezes, a gente chama de ânus, né? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Vou passar uns vídeos complementares. Aqui foi só uma introdução, de uma maneira geral, sobre o sistema digestório.